A avaliação na educação infantil precisa levar em conta alguns condicionantes relativos à criança, à escola e ao professor. No que concerne à criança, ainda se observa grande dependência do adulto para questões de ordem prática, desde os cuidados com o vestuário, um cadarço, por exemplo, até desvencilhar-se de ameaças à sua integridade física e etc. Isso significa que a estratégia adotada não pode impedir o professor de manter-se atento e acudir seus alunos. As experiências vividas pela criança no ambiente familiar determinam grandes diferenças individuais, tanto motoras quanto cognitivas. A criança, nessa fase, não possui ainda um vocabulário que lhe possibilite expressar com exatidão suas impressões e percepções. Em termos práticos, uma instrução pode ser compreendida por uma criança e por outra não. E a criança, mesmo tendo entendido a instrução, pode não saber executá-la, enquanto outra poderá fazê-lo após uma demonstração. As estratégias devem levar isso em conta. Em relação à escola, o espaço físico em que a aula se realiza pode impedir ou interferir nos resultados da avaliação, principalmente quando não se trata de um ambiente adequado e sim improvisado. Pátios, jardins, campos, ruas, praças, etc., ainda sujeitos às condições climáticas. A grade curricular também impede algumas estratégias, na medida em que a duração e a frequência das aulas podem não ser suficientes para execuções individuais. Quanto ao professor, muitas vezes não tem à sua disposição uma prancheta, mesa ou cadeira para fazer e nelas depositar suas anotações, considerando que o tempo todo é necessário estar com as mãos livres para auxiliar as crianças. O material de aula nem sempre é adequado aos protocolos que seleciona ou suficiente para aplicar em um número maior de alunos ao mesmo tempo. Geralmente não há um intervalo entre uma turma e outra, de modo que as anotações só podem ser efetuadas horas depois das aulas. Além disso, o professor de educação física completa sua jornada de trabalho dando aulas para turmas variadas e muitas vezes de diversas faixas etárias, exigindo planejamento diferenciado e restando menos tempo para processar avaliações. Quando comecei a atuar na educação infantil na Escola Municipal Gente Inocente, a avaliação na educação física se restringia ao julgamento do professor quanto à satisfação do aluno e vice-versa. Sem perder de vista a necessidade de adotar outras estratégias, senti necessidade de sistematizar a observação para poder minimizar sua subjetividade e reunir mais dados para avaliar o processo ensino-aprendizagem. Organizei o caderno portfólio fornecido pela escola para registrar a cada aula a eficácia das atividades planejadas e comportamentos observados dos alunos de cada turma. Em função das condições inadequadas para a escrita, as mãos geralmente ocupadas com as crianças ou com os materiais em uso, muitos registros ficavam ilegíveis. Entretanto, se efetuados depois de dispensada a turma, a memória retinha mais informações acerca da conduta dos alunos do que do seu progresso no desenvolvimento de habilidades motoras. Mesmo repartindo o caderno de modo a fazer anotações separadas por turma, a recuperação destes registros para consulta e análise demandava um tempo geralmente superior ao que sobrava nos horários de coordenação pedagógica, 4 horas semanais destinadas à organização de recursos e planejamento. Para superar estas e outras dificuldades, iniciei uma pesquisação com o objetivo de desenvolver metodologia apropriada para diagnóstico sistemático do progresso individual dos alunos, selecionando instrumentos fidedignos e exequíveis, procedimento de coleta, armazenamento e tratamento dos dados, documentação docente, compatível com as condições de trabalho. Apresento aqui o que já desenvolvi até hoje em relação ao segundo objetivo, o uso de um computador de mão para coleta e armazenamento de dados e as técnicas de manejo. Consultando sites e revistas especializados em informática, percebi que os PDA, também conhecidos como handhelds, apresentavam portabilidade e versatilidade adequadas às peculiaridades do registro nas aulas de educação física. Ao invés de teclados, a entrada de dados é efetuada através do toque na tela, o que torna fácil o manuseio do equipamento de pé ou em movimento, em meio aos alunos. Para liberar as mãos, basta colocá-lo no bolso, e a bateria dura no mínimo um dia inteiro de uso. Seus sistemas operacionais são compatíveis com os computadores de mesa, compartilhando com eles informações através de versões simplificadas de programas largamente utilizados, processadores de texto, planilhas de cálculo, navegadores de internet, etc. Adquirido nos últimos meses de 2003, dediquei esse período à familiarização com o aparelho SX45 da Siemens, sincronização de dados, operação durante as aulas, autonomia da bateria, etc.
A partir de 2004, o PDA foi adotado para registro de frequência, planos de aula, dados de avaliação antropométrica, comportamentos observados e ocorrências. Foi utilizado também como apoio didático, na exibição de vídeos das mascotes olímpicas em Atenas e na reprodução de sons diversos em uma atividade de discriminação auditiva. A adoção do equipamento resultou em economia de esforços, agilizando o processamento de dados e a produção de documentos pedagógicos e de recursos, tinta de impressão, papel, xerox, etc. Além disso, sempre que inquirida por um professor referência acerca de nossos alunos, pude compartilhar imediatamente os comportamentos, resultados e ocorrências registrados. Isso tem sido fundamental no enfrentamento de dificuldades apresentadas pelos alunos. Os registros representaram um feedback valioso, permitindo ajustes no planejamento e uma atuação individualizada mais efetiva nas aulas de educação física. Foi possível também verificar a aplicabilidade de alguns testes, preparando o terreno para estudos futuros da fidedignidade dos resultados. A organização das turmas em pequenos grupos, fio condutor de um outro projeto denominado Monitores, foi estratégica para a prática de registros através do PDA. Em contrapartida, o uso do PDA assegurou igualdade de oportunidades no exercício da liderança, fundamental para o êxito do projeto. Para evitar o contato direto de mãos, geralmente úmidas de suor e empoeiradas, o PDA deve ser acondicionado em uma capa que, além de evitar que o equipamento escorregue das mãos, ofereça maior proteção contra choques, boladas, por exemplo, e quedas. E para proteger a tela de umidade, poeira, gordura, etc., deve-se utilizar uma película plástica autoadesiva disponível no mercado. Embora a liderança no mercado de PDA caiba aos modelos da Palm, eu particularmente preferi a segurança da compatibilidade do Windows Mobile, sistema encontrado nos equipamentos apelidados Pocket PC. Nestes quase 5 anos de uso, a paz e a harmonia reinam entre o PDA, o notebook e o desktop. Mas meu sonho de consumo para o futuro é um Pocket Linux. Ainda são escassos e pouco vantajosos os aplicativos específicos para a documentação docente. Utilizo principalmente o Excel e o Word, que, por não serem específicos, demandam um trabalho maior. Para minimizar isso, desenvolvi uma metodologia de trabalho que facilita o registro das observações e sua análise. Entretanto, por não haver procedimentos automatizados de filtragem para o isolamento de uma ou mais variáveis, a emissão de relatórios é ainda um entrave. Espero que este estudo motive colegas da ciência da computação a se debruçarem nesta causa.